Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio no nosso podcast do Japão, o podcast mais querido aqui da comunidade brasileira na Ásia. E hoje nós estamos com uma convidada incrível. Ela é maquiadora profissional, ela transforma a beleza em arte e hoje nós estamos apresentando a Lumi. Oi, Lumi, tudo bem? Oi, Ellen, tudo? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. É a primeira vez que eu tô aqui, então posso estar um pouquinho nervosa, mas eu fico realmente muito grata pelo convite. E é isso. Bom, eu gostaria de perguntar um pouquinho da sua trajetória, né? Como que foi, como que você começou, assim, e tal. Na área da maquiagem, né? Sim. Bom, primeiro, eu não sou aquelas pessoas que tem bastante maquiadora assim que comenta que desde criança sempre sonhou em ser maquiadora, sempre gostava muito, pegava a maquiagem da mãe, passava um batom. Eu não fui esse tipo de criança, né? Eu não, para falar a verdade, eu não tinha muito interesse para maquiagem e eu também não gostava, não tinha interesse. Mas foi assim até os eu formei o colegial com 17 anos em uma escola brasileira aqui no Japão. E até então eu não me interessava por maquiagem. Tinha algumas meninas que tinham mais interesse, né? Mas eu não sei, não era do meu interesse. Mas eu terminei o colegial e logo depois eu fiz um curso de estética. E não foi também porque eu queria, foi só porque eu estava meio perdida, não sabia o que fazer. E surgiu a oportunidade de fazer o curso de estética pela Hello Work. Aí eu fiz o curso e trabalhei com estética, fazendo massagem e tudo mais durante. Terminei o curso de 6 meses e depois trabalhei com massagem 1 ano. E eu gostava muito dessa parte de estar ajudando as pessoas a massagem, no caso, seria tirar as dores, né? Gostei muito. Trabalhei em hotel fazendo massagem, só que por conta de dor na coluna eu acabei parando. Só que aí eu queria ainda ter essa conexão com a beleza. Não sabia como. E nisso tinha uma maquiadora que estudou comigo nessa escola brasileira aqui do Japão. E eu sempre admirei o serviço dela. Eu via que, mesmo desde nova, assim, com uns 14, 15 anos, ela sempre gostava muito de maquiagem. E eu via ela sempre fazendo maquiagem nela, nas nossas amigas, assim. Eu admirava o trabalho dela. Aí que eu fiquei pensando, nossa, um dia eu quero ser maquiadora também. Aí, em 2019, no finalzinho de 2019, antes do corona, eu voltei pro Brasil e queria trabalhar em alguma coisa na área da beleza. Não sabia qual área que era, porque eu já era formada em estética e a minha mãe, ela é cabeleireira no Brasil. Então eu sentia que tinha alguma coisa na área de estética que eu queria trabalhar. Foi quando eu voltei pro Brasil em 2019 e fiquei procurando meios para eu trabalhar na área de estética e aprender em alguma área que eu não sabia ainda o que era, mas a maquiagem falava bem forte, assim, no meu coração. Aí, nisso, eu consegui entrar num salão de cabelo lá no Brasil, bem próximo da Paulista. E era um salão que parte dos clientes são japoneses, tanto que de 10 cabeleireiros, 9 eram descendentes japoneses e conseguiam se comunicar. E eu entrei lá como tsuyako, fazendo a tradução para os japoneses, dentro do salão. Aí eu entrei e trabalhei na parte de recepção. E como eu já era formada em estética aqui no Japão, eu ofereci meus serviços de massagem lá no Brasil. Aí foi quando eu ia começar a trabalhar com a massagem ali num salão, próximo da Paulista, em São Paulo. E eu ficava pensando, eu quero fazer alguma coisa relacionada à maquiagem. Procurei faculdade, cursos de maquiagem lá no Brasil. E eu tinha encontrado um da L'Oréal, de maquiagem lá no Brasil. E eu já estava praticamente tudo certo para eu fazer esse curso, que foi começo de 2020. Só que em fevereiro, não, foi fevereiro para março de 2020, começou o corona lá no Brasil, um pouquinho depois do carnaval de 2020. E eu estava no centrão de São Paulo.
Foi quando deu a quarentena lá no Brasil, que fechou todas as cidades e eu não conseguia mais nem estar trabalhando, porque lá no Brasil fechou tudo, parou tudo, né? Aí eu voltei pro interior de São Paulo, só que nisso eu ainda ficava pensando, eu quero fazer alguma coisa relacionada à beleza e a maquiagem ainda falava muito forte pra mim. Aí eu fui pro interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e nessa cidade eu procurei a melhor maquiadora lá da região. Só que como era a época do corona, a gente não conseguia se encontrar assim com muitas pessoas. Foi um curso bem particular, porque eu entrei em contato com ela, era de 2 dias o curso. Aí eu fiz esse curso com ela, profissionalizante, só que foi tudo muito rápido, né? Só em 2 dias eu tive que aprender basicamente tudo. Aí lá em 2020 eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem e adorei a experiência. E logo depois eu vim pro Japão. Aí, quando eu vim pro Japão em 2020, fiquei procurando meios de atender as pessoas, só que por conta do corona a gente não tinha muito contato com as pessoas, não tinha festas, então eu não conseguia encontrar pessoas para maquiar. Foi quando eu fui especializando em vários cursos de maquiagem aqui no Japão. Aí eu fui fazendo vários cursos, foi melhorando a parte do corona, as pessoas pararam de usar as máscaras, que foi quando eu comecei a entrar nos eventos. E trabalhando nos eventos eu comecei a perceber que o pessoal começou a me conhecer mais. Tem um salão de cabelo ali em Comac, no Vila Nova, que seria o LK Hair. Também tem uma amizade bem grande ali com a Luísa, né, dona do salão. Aí ela sempre me incentivou desde o começo. Toda a cliente dela que aparecia para fazer a maquiagem, ela sempre me chamou. Então foi basicamente atendendo ali no salão do LK Hair, fazendo a maquiagem e também participando dos eventos. Então foi mais ou menos... o primeiro curso de maquiagem que eu fiz foi em 2020, no Corona, lá no Brasil. Só que eu comecei a atender e a participar de todos os eventos foi mais ou menos em 2022, 2023. Então ficou um pouquinho longo, mas é mais ou menos essa minha história na maquiagem. A sua primeira experiência, assim, de maquiagem foi no Brasil, então? Sim, o primeiro curso que eu fiz, a primeira pessoa que eu maquiei mesmo foi no Brasil. E como que foi essa experiência, assim? Você gostou bastante? Ficou perdida? Na verdade, como foi realmente o meu primeiro contato com a maquiagem profissional, eu fiquei bem perdida. Eu não sabia... Não sabia muita coisa que ela tava fazendo. Eu via todos os pincéis dela. Ui, perdão, o microfone. Eu via todos os pincéis dela e ficava pensando, mas como que ela sabe que esse pincel é pra passar o pó, é pra depositar o pó e é pra esfumar? Eu olhava os pincéis e ficava pensando, eu não sei a diferença. Aí eu só ficava tirando foto de todos os produtos que ela usava e pensando, depois eu vou correr atrás e comprar todos iguais, porque aí eu vou conseguir fazer. Só que aí, o que acontecia? Eu tirava foto, procurava os produtos, e quando eu ia fazer, eu não conseguia fazer igual ela. Aí eu assistia mais vídeo de outras maquiadoras, e tudo que elas estavam ali todos os produtos que elas estavam ali usando, eu ia atrás e comprava. Porque eu pensava, nossa, o segredo tá nos produtos. Aí eu comprava os produtos, só que quando eu ia fazer não ficava igual, eu ficava pensando, mas o que tem de diferente? Só que aí foi através de vários cursos, muito estudo, que eu descobri que não eram os produtos, e sim as técnicas, praticar todo dia. Mas foi bem legal a experiência de maquiagem lá no Brasil. Eu senti bastante diferença que lá no Brasil a maquiagem é bem pesada, bem carregada. E como foi meu primeiro curso, quando eu cheguei no Japão, eu queria fazer no mesmo estilo. Só que o pessoal já não curtia muito essa pele reboco, que lá no Brasil tava bem alta. Sim. Eu fazia aqui e o pessoal sempre me pedia, eu quero uma maquiagem mais leve. Só que o leve lá do Brasil era essa maquiagem mais pesada. E para aqui no Japão não deu muito certo de início, né? Eu tive que me adaptar bastante. Mas foi bem legal, eu gostei muito de ter feito essa experiência, esse curso de maquiagem no Brasil. Se tiver oportunidade, ainda quero fazer muitos cursos lá no Brasil de maquiagem.
Então, você acha que é um padrão totalmente diferente, né? O tipo de maquiagem do Brasil, até para Sim. a comunidade brasileira aqui no Japão, acho que seria um pouco diferente, né? Sim. Acho que as meninas não gostam muito de uma maquiagem mais reforçada, assim, essas coisas. Uhum. Sim, eu tenho uma amiga que voltou recentemente do Brasil, atendendo lá. E ela falou que sentiu bastante diferença, né? Que as clientes de lá, o simples delas era bem carregado. E ela sofreu bastante nessa adaptação, né? Então, quer dizer que a Lumi, ela também já fez massagem, Já já mexeu com estética, já trabalhou como tradutora, né? tradutora, sim, não, sim, já fiz também, mas foi mais quando precisava, não porque Ah, eu sim. decidi trabalhar Então na você já trabalhou com cabelo também. cabelo também, não totalmente oficial, né? Foi em casos de Sandy. Eu tô precisando, você consegue me ajudar? Eu falava, claro, eu consigo sim, mas eu não sabia nada assim do que eu estava fazendo. Meu primeiro contato foi lá no salão, no mesmo salão que eu comecei a atender maquiando, o LK Hair, no Vila Nova de Comac. A Luísa às vezes me chamava porque ela realmente estava precisando de alguém, ou para atender o telefone, ou para lavar o cabelo das clientes. E sempre que ela precisou, eu ia lá, não sabia nem lavar cabelo. Não sei, assim, do jeito totalmente profissional. Mas se precisar, eu faço também. E qual foi, tipo assim, o maior desafio que você já teve, assim, na área da maquiagem? Acredito que o mais difícil para uma maquiadora aqui no Japão é que os vídeos que a gente assiste são todos em português com produtos do Brasil. Hum, Só que aqui, para comprar, é mais fácil se a gente encontrar no Donki, né, em farmácias. E o que eu sentia muita dificuldade ou comprava o produto igual do pessoal que dava curso, que ensinava a maquiagem no Brasil, eu comprava igual e não conseguia fazer igual elas. E também, quando eu não achava o mesmo produto aqui para comprar, eu comprava em farmácias japonesas e não conseguia me adaptar também com o produto. Acho que a maior dificuldade de tudo foi a questão de produto. E, e a dica que eu dou para quem está começando também seria isso. Primeiro, testar várias coisas, ir atrás, muito estudo, que uma hora dá certo. a sua dica é, tipo assim, não desistir, né? Sempre Sim, correr atrás, tentar se profissionalizar melhor, porque vai dar certo. sim. Se não deu certo em um curso, você não entendeu, vai atrás de outro. Vai tentando, e Muito se bom. às vezes não entendeu o conteúdo ou a prática ali, vai testando em várias pessoas, vai comprando vários produtos, até encontrar o que realmente se adapta no seu material, né? No seu serviço. E qual foi a sua primeira experiência aqui no Japão, assim, como maquiadora e tal? Como maquiador, a primeira É, o pessoa que eu primeiro maquiei, evento, a primeira pessoa que você maquiou, assim. a primeira pessoa que eu maquiei, provavelmente, eu não tenho certeza, mas foi uma japonesa. Uma Legal. japonesa que gosta muito da maquiagem brasileira, sempre está nos eventos brasileiros. Se eu não me engano, ela dança samba, mas ela sempre está assim em contato com os brasileiros. Então ela foi realmente a minha primeira cliente. Hoje já marquei ela outra vez, só que ela não lembrava muito que era eu, né? Porque eu sempre estava ali no salão da Luísa. Só que depois eu tive a oportunidade de maquiar ela e acompanhar ela no ensaio fotográfico. Mas acredito que ela foi minha primeira cliente. Nossa, que legal. E como que foi, assim, você ter uma cliente japonesa? Bom, no começo você fica bem segura, né? Porque você pensa, normalmente as japonesas não gostam de maquiagens tão forte. Só que, no geral, eu achei que foi bem tranquilo. Eu só segui o passo a passo da maquiagem brasileira e fui perguntando pra ela se era isso que ela queria. Ela entende um pouco algumas palavras em português. Então foi. Se eu analisar agora, foi bem tranquilo. Na hora eu tava um pouco desesperada, assim, mas foi bem tranquilo. E, tipo, sobre essa parte de eventos, assim, quando que foi o primeiro evento, assim, que você participou?
primeiro evento foi, se eu não me engano, o Brazilian Day. Brazilian Day. Nossa, eu participei de vários Brazilian Day. Foi de uns 2, 3 anos atrás. Nossa, que legal. E como que foi, assim, os bastidores? Primeiro, eu lembro que antes, acho que teve primeiro um Brazilian Day em Hamamatsu. E eu já mentalizava isso. Eu já tinha o meu primeiro emprego fixo, né, que é trabalhar em escritório. E no primeiro Brazilian Day que teve em Hamamatsu, eu estava trabalhando no stand de uma outra empresa, que não é da maquiagem. Eu estava trabalhando lá e via a equipe de maquiagem. Via assim de longe, né? Pensando, nossa, que legal, a energia delas é diferente, elas estão fazendo o que elas amam. E eu mentalizava isso. Eu quero trabalhar no backstage de grandes eventos da comunidade brasileira aqui no Japão. E eu mentalizava isso. E, se eu não me engano, o primeiro Brazilian Day foi mais ou menos em agosto para setembro. Participei. Em maio do ano seguinte, que faz uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu entrei para um outro curso de maquiagem, que foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar em eventos, que foi o Brazilian Day. Aí, depois do Brazilian Day, eu trabalhei em vários backstage, que foi o The Model, acho que Summit, que veio a Dani Suzuki. Teve vários, eu já não já perdi as contas, mas foi bem legal. E assim, o que talvez muita gente não percebe dos bastidores de grandes eventos assim é que acontece muita coisa para no final as meninas estarem ali desfilando super Confiante. sim, confiantes assim. Acontece muita coisa por trás e eu acho bem legal essa agitação de estar ali ajudando as meninas também, né? Porque tem algumas que às vezes estão inseguras, muitas vezes é a primeira vez. Eu acho bem gostoso essa energia de estar nos bastidores. E o que você acha, assim, da história das meninas? Porque cada menina tem uma história diferente, né? E, tipo, a maquiadora sempre, às vezes, escuta bastante sobre esse sonho que elas têm, assim, de ser modelo e tal. Eu acho que elas devem ir atrás, sim. Eu vejo que as meninas, no geral, elas são muito esforçadas. A maioria das vezes eu pergunto, de onde que você veio e que horas que você acordou? Muitas vezes eu tava maquiando meninas que veio de super longe, dormiu 1, 2 horinhas pra estar ali. Então eu vejo esse esforço e eu acho muito bacana esse esforço delas e eu não gostaria que elas desistissem, porque a maioria eu vejo muito potencial, porque eu vejo toda a dedicação que elas estão ali. Muitas vezes tá horas sem dormir, sem comer. Eu acho muito, muito sugoi mesmo. Sugoi. Então você praticamente prepara as modelos assim, né, para que elas possam entrar no palco mais tranquilas, mais Uhum. porque na maioria das vezes realmente, que nem você falou, é a primeira vez, né? Sim. Nunca entrou em um palco, nunca sentiu aquela adrenalina. Então, talvez seja até um pouco difícil se não tem uma pessoa que aconselha tão bem assim como você, né? Sim, na verdade eu fico impressionada com a coragem delas, porque eu fico imaginando, se fosse eu acho que seria muito. Eu acho não, imagino que é muito difícil, né? Tá ali desfilando, tem muitas pessoas. Eu fico impressionada com a coragem. Eu sempre falo isso, né? Que você já são vencedoras, né? Porque para mim é algo muito difícil. Eu não, já me chamaram algumas vezes. Eu acho muito difícil e não é para mim, mas acho muito bacana. E teve alguma coisa muito caótica, assim, muito engraçada, assim, nos bastidores, nesses eventos, assim, que aconteceu? Sei lá, alguém caiu, alguma coisa do tipo, assim. Nos bastidores. Não, assim, nada muito, acho que diferente, mas coisas que eu fico impressionada que acontece nos bastidores. Chegou no dia, as meninas ou estão pedindo, estão atrás de cola de unha, várias coisas assim, ou às vezes tá ali no gilete para depilar. Eu acho essas coisas bem diferentes. Fico pensando, nossa, quanta coisa para pensar, né? Tipo, teve um tempo pra pensar sobre Sim. isso no dia, começa a pedir essas coisas. Sim. Legal. E você tem alguma dica, assim, pras meninas, tipo, quem gosta de foto, assim, passarela, essas coisas? Dica?
Acredito que passarela eu não entendo muito porque eu não desfilei. Mas, assim, eu acredito que prática, assim, se é a primeira vez, principalmente tá treinando em casa ou num corredor que estiver do apartamento, da sacada também. Acho que prática para tudo, né? Sempre muito importante. Então, tipo assim, fora você tá ali maquiando as meninas, você também ajuda nessa parte, assim, de preparo mesmo, né? Essa parte de, tipo, Uhum. não, você vai conseguir e tal, Sim, você é muito não bom. só realmente a questão do rosto, a realçar a beleza, mas também o interno, que é muito importante, né? Autoconfiança. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual a maquiagem indispensável, assim? A maquiagem indispensável, que eu... Bom, o que não pode realmente faltar nas minhas maquiagens é cílios e delineador. Tendo cílios, delineador e uma sobrancelha feita, eu acredito que já Já tá foi ótimo. tudo, né? Não precisa, se não tiver pele, já, assim, pra mim tá ótimo. Tendo cílios, delineador e sobrancelha feita, tá ótimo. Isso é muito bom. E tipo, boca, assim, Pra mim, se for só um gloss, um lip, tá ótimo. Eu já não... vai bem Uhum, natural, né? Mas a sim. sobrancelha e os cílios é importantíssimo. Uhum. Já aconteceu de cílios também, tem algumas meninas que não estão acostumadas com batom. E eu também não sou por mais que eu sou maquiadora, eu não gosto tanto assim do batom. Por isso que normalmente eu tô de gloss. Dificilmente as pessoas me veem de batom. E quando a menina que vai desfilar me fala, eu não sou muito assim do batom, a maioria dos maquiadores vai falar, como assim? O batom é maravilhoso, eu vou passar que você vai gostar. Eu não insisto também. Se me pedirem gloss, eu deixo só no gloss também, porque eu não sou uma pessoa muito do batom. Realmente, pra quem gosta de uma maquiagem mais assim, não tão chamativa, o batom já não é uma opção muito legal, assim, né? Então acho que quem gosta mais daquela naturalidade seria melhor um gloss, algo mais simples, ou um batom, uma corzinha um pouco mais natural, né? Sim. Assim. Uhum. E qual que é o erro mais comum na maquiagem? Mais comum na maquiagem é... O que eu vejo bastante é o blush. Às vezes a altura, assim, eu vejo bastante que... Tem gente que gosta bastante de um blush mais rosado. Eu gosto de algo mais... um pouco mais neutro. Quase não aparece, mas pra quem gosta bastante, eu vejo que às vezes o blush ele tá numa altura diferente. Às vezes o contorno, se o blush tá numa altura diferente, o contorno também tá numa altura diferente. Então, algo que seria mais pra valorizar, tá dando um outro aspecto. Eu vejo bastante acontecer, assim. E sobre, assim, celebridade, por exemplo. Qual que é a celebridade de seus sonhos, assim? Celebridade, eu não... Acho que eu não tenho muito, assim. Tipo assim, imagina uma pessoa Aham. que você gostaria de conhecer, que talvez um dia um famoso que você gostaria de, tipo, maquiar a pessoa um dia seria bem legal, né, assim. Nossa, celebridade. Hoje em dia... Hoje em dia, na verdade, eu não assisto muito, não acompanho muitas pessoas assim, mas não. Difícil de lembrar em um nome, mas eu gostaria muito de maquiar, principalmente famosos, influencers que tem alguma coisa relacionada com a cultura asiática, que tem o olho mais puxadinho, né, o olho oriental, porque assim, é o que eu mais gosto de maquiar, olho oriental. Porque o meu olho já é um pouco mais puxado, né? Então, sendo oriental, se tiver mais influência também, melhor ainda. Mas eu não tenho uma pessoa específica. Já se adapta melhor, né? Uhum. E um produto barato, porque normalmente tem gente que fala assim, ai, produto de marca são os melhores. Mas às vezes um produto barato resolve muita coisa, né? Então, qual produto barato que vale ouro? Tem um que eu, em específico, que ele é 500, normalmente 500 ienes, 550 com imposto no Donk, farmácias às vezes encontra também. Normalmente o pessoal não conhece a marca, mas é o meu preferido. Eu já usei vários, tenho vários lá em casa, mas eu não abro mão e eu sempre tô comprando. Eu tenho estoque desse produto específico, que é um delineador.
A marca, ele não é uma marca conhecida, né? Tanto que eu sempre esqueço o nome, mas é alguma coisa como Beautiful Line. E ele é 500 ienes e encontra no Donki. Em todo atendimento eu uso esse delineador. Em mim eu só uso esse e eu sempre tenho pelo menos 3 ou 4 lá em casa, lacrado. Porque eu fico imaginando, se esse produto que ninguém conhece acabar, acaba com o meu atendimento com tudo. Porque realmente eu não consigo abrir mão daquele delineador. Ele é bem pigmentado, fácil de fazer o puxadinho, eu não troco por nada. Então você já tira aquela dúvida das pessoas, né? Porque muita gente acha que tem que ser um produto de marca, que nem você falou, às vezes um produto bom, Uhum. o produto correto, mas na verdade é a experiência. Sim. E também um produto barato, às vezes o produto barato é até Uhum. melhor do que aquele produto caríssimo que Sim. as pessoas acham que... Hoje em dia tem vários produtos mais em contas que eu não consigo abrir mão assim, porque eu já testei vários e eu não encontrei algum que superasse esse. Mas esse delineador é o que eu realmente não abro mão e já tentei me adaptar com outros e não consigo usar outros e eu falo, nossa, esse daqui é melhor. Não teve até agora, né? Pode ser que apareça, mas até agora esse delineador específico é o melhor. Tem lá no meu perfil também, eu sempre indico ele para todo mundo que me pergunta de delineador, é o que eu realmente gosto muito. E normalmente assim, quando você tá se preparando para um evento, né? Normalmente a gente sempre pensa em tudo, né? Ai, meu Deus, não pode faltar nada. O que você acha que não pode faltar na maleta? Que não pode faltar. Primeiro é um produto para cada etapa, né? Eu sempre, antes dos eventos, eu mentalizo qual é o passo a passo, sempre estou ali. Mas para grandes eventos, o que realmente não pode faltar para eventos assim é a blindagem. Tem gente ainda que não conhece a blindagem, né? Mas eu uso no lugar do primer. É tipo um óleo que passa depois do hidratante, passa a blindagem no rosto. E alguns pinguinhos ali na base também. Mas a blindagem não pode faltar em evento, porque é ela que dá durabilidade para pele durar mais. E para todos os eventos. A blindagem pode esquecer muita coisa, mas a blindagem não. Então, tipo, muita gente acha que o fixador é o que mais, assim, Sim. segura a maquiagem. Só que, na sua opinião, é mais a A blindagem. blindagem. Várias vezes já me falaram, me passe muito fixador. E no começo eu não entendia. Por que o pessoal pedia tanto o fixador, tipo, mas assim, eu passava, tipo, 3 a 5 borrifadas, as meninas me pediam mais. Eu ficava pensando, por quê, né? Aí que eu fui entender que elas achavam que era por conta de quanto mais borrifadas de fixador tiver, melhor. Eu não entendi essa parte. Realmente, se a blindagem tiver ali aplicada certinho, ela vai fazer a maquiagem durar. Se não tiver fixador também, não tem problema algum. A blindagem, ela segura bem a pele. E você acha que, tipo assim, por exemplo, ai, eu não tenho nenhum produto pra preparar a pele, eu só tenho a blindagem. Você acha que a blindagem já resolve? Não tem um produto para preparar no sentido hidratante, essas Isso. coisas? Ai, eu tô sem meu hidratante, tô sem protetor solar, tô sem nada. Só Sim. tenho a minha blindagem aqui. Você acha que ela resolve? Só a blindagem resolve, mas tem alguns casos à parte, né? Se a pele, assim, se a pessoa não tem o hábito de hidratar a pele e tudo mais, só a blindagem eu acredito que seja difícil de ficar um acabamento bom. Mas se já tem uma rotina certinha de hidratação, skincare e tudo mais, só a blindagem no dia, blindagem, a base e tudo certinho tá perfeito. Já resolve. Sim. Então, é questão de pele mesmo, né? Porque tem vários tipos de pele, né? Assim, que se adapta mais com um produto, às vezes com outro e tal. E agora, um mico que você já viveu, assim, no seu profissionalismo, assim, no dia a dia, né? Trabalhando, assim. Qual mico que você já viveu, assim? Algum mico que você já teve? Mico. Eu acredito que se teve foi algo bem... Não foi muito marcante, porque eu não consigo lembrar de nenhum agora. Eu não teria problema de falar também, mas eu não tô lembrando de nenhum agora. Normalmente a gente sempre tem algum mico, né? Ai, tropecei tal dia, caí. Essas Sim, coisas assim. Mas então você não lembra de nenhum. Se Nada. teve, eu já superei esse mico, porque eu não lembro mesmo. E se você não fosse maquiadora, assim, tipo, se não tivesse surgido essa sua vontade de ser maquiadora, o que você acha que hoje você estaria sendo?
Se não fosse maquiadora... Bom, quando eu formei o colegial, antes de fazer estética e tudo mais, tem muitas pessoas que não sabem, mas eu tinha muita vontade de ser nutricionista. Nossa. Mas e tanto que quando eu fui pro Brasil e tentar alguma coisa lá no Brasil, nutrição também estava em uma das opções. Mas eu acabei não seguindo e depois foi a área da maquiagem. Mas eu acredito que aqui no Japão, talvez a área da tradução também me chama bastante atenção, do português pro japonês e ao contrário também. Então você acha que, tipo assim, quando você estava no ensino médio, por exemplo, que você queria muito ser nutricionista, né? Uhum. Você falou. Você gostava bastante dessa parte de... Como que funciona isso? Quando eu tava no colegial, eu tinha uma época que eu olhava muito pra caloria de tudo. Antes de comer qualquer coisa, eu ficava olhando na caloria. Eu ficava pensando, nossa, se eu entender mais sobre isso, eu vou chegar no corpo que eu desejo. Era basicamente o que eu pensava, né? E por conta de eu ter esse hábito de realmente ver a caloria de tudo e sempre estar me preocupando com o que eu ia comer, eu pensei, nossa, se eu tiver nutrição, vai me ajudar bastante. Mas eu acabei percebendo que o que me chamava a atenção na nutrição não era tanto a questão da saúde, de entender sobre os alimentos, era mais a questão que eu via das nutricionistas, o que elas passavam de autoconfiança, de autoconhecimento e tudo mais. E isso eu encontrei na maquiagem, então eu tinha vontade, perdão, tinha vontade de ser nutricionista, assim, mas eu fui percebendo que não era tanto a profissão de nutrição que me chamava a atenção. E eu ainda tenho também a outra área que eu tenho bastante interesse, que é nail design. Eu acho muito legal. Desde quando eu era mais nova, hoje em dia eu não faço muito, mas na época que era só esmaltação, eu adorava ficar desenhando com esmalte mesmo. Então, nail designer também me chama muita atenção. Você é uma verdadeira artista, assim, né? Gosta de desenhar na unha, faz maquiagem e tal. Você faz maquiagem artística, assim? Eu já, assim, principalmente nessa época de agora, que tá próximo do Halloween, eu gosto de fazer em mim. Se me pedirem pra fazer, eu faço também. Não é o meu forte, porque eu gosto mais da maquiagem beauty, mas eu também, eu gosto de um desafio, né? Se me pedir pra fazer, ai, Sandy, eu quero fazer uma caveira no rosto, não sei fazer, mas eu vou ir atrás. Então, já essa parte, assim, de maquiadora, você já encontrou tudo que você queria, né? A parte da autoconfiança, de você passar essa autoconfiança para as pessoas e também a beleza, né? Assim. Sim, porque eu comecei a maquiagem por ter bastante inseguranças. A minha autoestima era bem baixa, né? E a maquiagem realmente me transformou. E como a maquiagem me transformou, eu queria que transformasse também a vida de outras pessoas. Não somente através da maquiagem que eu faço também, mas delas entenderem a importância da maquiagem e ter a vida transformada como eu tive a minha, né? Então, acho bem legal. Eu me apaixonei pela maquiagem. Sim. E sobre a maquiagem e autoestima, assim, qual que é a sua história de transformação? De transformação, primeiro, quando eu era criança, acredito que lá pelos 5 anos de idade, mais ou menos, eu era um pouquinho gordinha. Não num nível muito também que me traumatizou, mas eu era um pouquinho mais gordinha que as outras crianças. E eu sentia, na verdade eu não lembro muito bem, mas eu tinha uma certa impressão que as outras crianças me olhavam diferente, porque eu, além de ser um pouco mais cheinha, eu era alta também. Então, eu lembro de questões de fila de escola, eu sempre estava ali nas últimas por ser um pouco mais alta. E eu tinha uma certa... um certo problema de autoestima porque eu me achava gordinha e que eu era diferente de outras crianças. E fui por um bom tempo, assim, meio insegura com isso. Depois que eu cresci, por conta de realmente ter crescido, eu acabei emagrecendo, mas eu ainda continuei com essa insegurança. E também por ter os traços orientais bem fortes, olho pequeno. Na verdade, eu não tenho sobrancelha. Tinha bastante segurança, principalmente aqui na questão do olhar. Foi quando eu comecei a fazer delineador. Não sabia fazer, mas eu comecei. Minha mãe falava bastante do delineador, ela fazia nela. E eu não via a graça, não via o sentido no delineador. Mas teve uma vez que ela fez em mim, no delineador, e eu gostei bastante.
E eu lembro que na época eu tirei várias fotos com esse delineador que ela fez. E foi quando eu comecei a praticar. Então, comecei primeiro com delineador e depois comecei a fazer minha sobrancelha, mesmo não sabendo fazer design. E comecei a colar os cílios, que até hoje eu falo que é o que não pode faltar na minha maquiagem, esses três. Comecei assim e nisso minha autoestima foi melhorando. Somente com esses três, cílios, delineador e sobrancelha. Comecei com os três e foi quando eu apaixonei pela maquiagem, que foi quando logo depois eu fui pro Brasil e fiz o curso de maquiagem. Então, primeiro eu tive uma certa transformação através da maquiagem e depois eu fui atrás de cursos para ver se isso era o que eu gostaria de fazer também para atender outras pessoas. Então, minha transformação foi assim. Eu era bastante segura, não gostava nem de tirar foto. Tem um certo período da minha vida que eu não tenho foto minha, porque eu realmente, minha autoestima era muito baixa e eu não gostava de tirar foto, não... Várias vezes eu lembro da minha mãe falando, Sandy, entra na foto. Eu não era aquele tipo de pessoa que entrava nas fotos de família para tirar. Tem certo período da minha vida que eu realmente não tenho foto. E a maquiagem me transformou, que foi o que fez eu procurar para atender e maquiar outras pessoas. Foi basicamente isso. Que legal. Então você não vê só a maquiagem assim como um profissionalismo, mas também como um empoderamento, né, para você, assim. Sim. Essa parte do empoderamento, assim, essas coisas. Você já viu inspiração em outras pessoas, assim, falar, nossa, essa mulher, ela é incrível, meu. Tipo assim, ela demonstra confiança, sabe? Você já tem alguma maquiadora, assim, em mente que, tipo assim, você viu e falou, nossa, eu quero ser que nem ela? Teve... Bem interessante essa pergunta. Agora que eu lembrei, assim, teve duas maquiadoras mais ou menos, né? Maquiadoras influencers, né? Que eu assisti desde lá no começo antes de eu virar maquiadora. Que foi quando eu comecei na parte de maquiagem, a fazer delineador, cílios por conta própria. Sempre assisti os vídeos delas e mesmo depois que eu comecei a fazer os cursos, eu assisti os vídeos delas, que foi a Francine Elk e Mari Maria. Adoro Francine também. Sim, as duas já vieram pro Japão, só que a Mari Maria, quando ela veio, ela participou de algum evento lá em Tóquio, ela não divulgou muito. E a Francine que ela veio... Eu sempre assisti os vídeos dela falando que o sonho dela era vir pro Japão. E eu ficava mentalizando isso. Nossa, quando ela vir, não sei como, mas eu vou dar um jeito de encontrar ela. E ela veio. E também não avisou ninguém, por ser bem famosa lá no Brasil. Ela veio, postou que estava lá em Tóquio com o Rangel e com o Lucas Blay. Postaram num dia. Eu tava trabalhando, eu ainda lembro que era abril, finalzinho de abril, 2 dias antes de entrar no Golden Week. Faz acho que uns 2 anos. E eu vi essa postagem dela em Tóquio. E o Rangel postou que no dia seguinte, mais ou menos, estaria na Disneylândia. Eu pensei, eu vou pra Tóquio e eu vou encontrar eles. Bem doidinha mesmo. No mesmo dia que eu vi que ela tava em Tóquio, eu comprei a passagem de Shinkansen pra Tóquio e de volta. E comprei a passagem pra Disney. Não sabia como, mas eu pensei, eu vou encontrar eles de alguma forma. No dia seguinte, eu tava lá em Tóquio, na fila da Disneylândia. E ficava ali nos stories. Que, eles falaram que vão estar na Disney. Eu vou encontrar eles, não sei como. Aí eles postaram que tava indo pra Akihabara. Eu fiquei, não entendi. Vim aqui pra Disney, eles não estão na Disney, estão em Akihabara. Saí da fila da Disney e fui pra Akihabara. Só que tive um pouco de sorte também. Antes de eu sair na estação de trem, tipo, na parte da catraca, eu encontrei eles. Nossa. Só que eu era, assim, bem jovem, não sabia nem qual era a sensação de encontrar um famoso, uma pessoa que eu sempre admirei. Na hora eu tava com muita vergonha e não sabia nem o que falar. Nossa, eu sou uma pessoa doida que saiu lá de longe pra encontrar você, acompanhei seus stories, tipo, stalker mesmo. Não sabia nem o que falar. Mas hoje em dia eu penso que eu poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade, porque eu realmente era muito fã dela, assistia todos os vídeos e quando ela veio foi tipo um sonho sendo realizado encontrar ela. Porque eu já tinha os produtos dela, eu também usava os produtos e eu não consegui falar muita coisa assim. Mas eu tenho foto com a Francine no meu perfil também.
meu perfil. Em um dos perfis eu tenho foto com ela. E foi... Parando pra pensar, seria um sonho maquiar a Francine, Maria também. Tipo, legal. pessoas que E me assim, inspiraram muito no começo. como a gente sabe, né? Aham. Tipo, todo mundo tem um começo, né? E a Uhum. Francine, eu também acompanhei já, e a gente sabe que ela começou ali desde novinha, muito Sim. nova, né? Tipo, cresceu assim de uma forma incrível Uhum. pelo tipo de conteúdo dela, principalmente na área de maquiagem. Hoje ela também tem a marca dela, né? Sim. Tem as maquiagens, tem Uhum. o fixador dela, que é, tipo, incrível, assim. Sim, os E a Mari gloss. Maria também tem a marca de maquiagem dela, que Sim. faz muito sucesso no Brasil. As duas fazem muito sucesso no Brasil. Uhum. E você, assim, você tem vontade de um dia ter a sua própria marca, de ser reconhecida pela sua própria marca? No começo, eu não, na verdade, eu não tinha muito interesse, mas foi começo desse ano. Em janeiro, eu sempre estou participando das feiras de belezas que tem em Tóquio, tem em Nagoya também, tem em Osaka, Fukuoka. Sempre tem feiras de beleza. Sempre que também possível, eu vou atrás dessas feiras, porque eu tenho muitos insights. E eu adoro também estar nesse ambiente que envolve beleza. Então, em janeiro desse ano, eu fui para Tóquio. Só que eu não sabia muito bem que tipo de evento que eu estava indo. Fui para Tóquio na Cosme Week, em japonês, Cosme Week. Eu fui lá, e lá praticamente era um evento para quem já tem a sua própria marca ou para quem tem interesse em abrir. Então tinha vários tipos de loja e toda loja era vários tipos no sentido de tinha lojas somente da embalagem, área somente da caixinha, tinha áreas que era já o produto pronto, só esperando alguma marca ir lá e comprar eles para já lançar o produto. Tinha vários tipos. Tinha máquinas que vendia as máquinas também que faziam os produtos de maquiagem. E foi quando eu falei pra minha amiga que estava junto comigo aquele dia, que era a Paty, uma maquiadora também, que foi: Paty, eu saí daqui e querendo abrir ter alguma coisa com a minha marca, nem que seja uma esponjinha de maquiagem. A gente até brincou. E hoje em dia eu tenho muita vontade de lançar alguma coisa e não precisa ser algo muito grande, né? Como uma paleta de maquiagem. Nem que seja uma esponjinha, não sei como ainda também, mas eu quero lançar algum produto sim. Mas eu acredito que vai ser algo relacionado a delineador, sobrancelha e cílios, porque são os três que são mais fortes pra mim, né? É a coisa mais importante pra você, é os Sim. cílios, a sobrancelha Sim, o não abro mão. delineado. Acho que praticamente todo mundo já sabe. E qual foi o impacto, assim, dos concursos que você já participou, assim, nos bastidores, né, com os modelos? Qual foi o impacto, assim, pra você? Impacto. Eu acho muito legal tanto ali na parte dos bastidores e sempre que possível também eu tento assistir os desfiles. Eu adoro estar em todos. Normalmente eu tô em todos também, né? Mas eu acho muito legal estar ali. Eu gosto. Tem alguns que não dá pra eu ir. Se tiver online também, esses maiores também que tem no Japão. Se tiver como eu assistir online, eu também tô assistindo. Já pensei em desfilar, mas aí depois eu penso, não, eu tenho muita vergonha. Mas o que eu mais gosto assim, a questão de autoconfiança, autoestima alta. Eu acho muito legal a questão de estar ali na passarela. E qual conselho que você sempre dá, assim, pra confiança, assim, essas coisas? Para autoconfiança, principalmente o autoconhecimento. Se você entendendo quem você é, automaticamente a autoconfiança vem. Principalmente entendendo quem é você, né? Sim, quanto mais você sabe sobre você, quanto mais Sim. você vê que você consegue, você... Sim, independente do que as pessoas falarem, não vai te abalar. Então, autoconhecimento é muito importante. E agora vamos voltar um pouquinho para os micos do Japão. Micos? Tipo assim, teve alguma... Não precisa ser só no profissionalismo, mas alguma situação engraçada que já aconteceu, assim, com você? Te confundindo com alguém ou algo assim? Micos? Eu tô tentando lembrar. Ela já Micos. disse que
ela não lembra de nenhum. Então quer dizer que ela já não teve tanto mico assim na vida. Bom, eu realmente não lembro de muitas coisas, mas provavelmente deve ter. Mas o que eu lembrei agora é dos apartamentos do Japão, que tem os que tem o degrau diferente de uma... Muitas vezes é de um quarto para outro tem degrau, ou tem o... Às vezes não é nem um degrau, é só uma parte que ela é um pouquinho... Da porta, né? Assim, Isso, pra fechar. não sei o nome daquilo, que ele é um pouquinho mais... Não é todo plano, ele tem alguma coisinha, ou os apartamentos que tem um degrau pro outro também, ou do banheiro, tem vários. Eu normalmente caio em todos. Mas tem uns que eu caio feio de cair mesmo, de ir pro chão. Nossa. Porque eu sempre... Acredito que é porque eu sempre tô pensando em alguma coisa, então às vezes acontece de eu ir de um cômodo pro outro, mas eu tô pensando em outra coisa, eu não tô olhando pra onde eu tô andando ou pisando. Então, normalmente eu caio em todos. E é difícil eu cair em algum local, assim, rua, nessas coisas, eu normalmente não caio. Mas nessas de apartamento, como eu tô mais relaxada, eu costumo cair e ter um tom bom. E falando em cair, eu lembrei de um outro. Quando eu tô de salto e escarpão, não sei se já aconteceu com você, mas quando tem os bueiro, sabe aqueles bueiros de O salto... listrado, já aconteceu várias vezes de entrar o salto ali, porque eu não estou olhando pro chão, e o salto ficar preso. Não é de cair igual nos apartamentos, assim. Mas o salto ficar preso, você ficar, tipo, tentando tirar o salto, Ai, só meu Deus que... do céu. E o engraçado é quando tem alguém olhando, né? Assim, você tentando sair, tipo, a pessoa olhando e não ajuda e você, ai... Sim. E você falando disso, né? Eu lembrei, tem uma mulher no Brasil, eu não sei se você viu, que ela foi pra um casamento Uhum. e aí ela foi no banheiro, o salto dela entrou na tampinha do ralo Nossa. e todas as fotos ela saiu com o salto e com o ralo grudado no salto e ela não sabia. Então, tipo, foi Uhum. muito engraçado. Nossa, eu não vi. Sério? Nossa, foi uma coisa assim. E é isso, gente. Hoje apresentamos a Lumi. Ela é maravilhosa, uma pessoa super profissional, super simpática. É uma pessoa que busca o empoderamento, né? E, Lumi, eu gostaria de te perguntar, gostaria que você falasse com o pessoal aqui na tela. Fala uma frase de motivação para as pessoas que quer começar, não só na área da maquiagem, mas assim, que tem essa vontade de começar, mas tem aquele, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Você que já tentou várias coisas, né? Já se profissionalizou em várias coisas e mesmo assim ainda deu abertura para continuar, né? E aí descobriu a maquiagem, passa uma mensagem para as pessoas de motivação, para que elas também possam. Se você quiser mandar um abraço para alguém também, alguma coisa. Ok. É uma frase que é muito importante pra mim, que eu levo, assim, realmente pra vida, porque eu fui uma pessoa muito perfeccionista. O perfeccionismo, ele é muito bom, só que ele pode te travar muito. Então, uma frase que eu gosto bastante, e sempre tô lembrando dela sempre que possível, e se alguém me pedir um conselho, uma frase muito importante pra mim é: antes feito do que perfeito. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, por mais que tenha as inseguranças, tenha os medos, faça. Mesmo se não der certo, continua tentando, porque a determinação, o esforço, sempre vai ter... um dia ele vai te levar em algum local. Então, se você tem um sonho, faça, vai atrás, que uma hora vai dar certo. É isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Hoje nós apresentamos a Lumi. Pensem bastante sobre essa frase de motivação dela, porque é uma frase muito importante, né? E é isso, estamos encerrando o nosso episódio. Obrigada pelo convite, Ellen. Adorei estar aqui conversando um pouco mais com você. Adorei estar aqui realmente nesse ambiente, também contando um pouco mais da minha história. Muito obrigada pelo convite mesmo. Sim, e a Lumi, ela tem uma história incrível, assim, que às vezes até teria um pouco mais do que contar, né, assim,
mas só de tudo aqui que ela falou já é uma motivação para você que tá aí querendo seguir um sonho e às vezes tá ali parado porque não tem não tem aquela motivação, né? E hoje a Lumi tá aqui para mostrar que tudo é possível e que sim, a gente tem que correr atrás daquilo que a gente gosta. E é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, siga o nosso canal para mais histórias maravilhosas como essa. E a Lumi também provavelmente já vai estar aqui junto com a gente, né? Sim, com certeza. Daqui para frente. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.